A graça e a paz, amados irmãos, que o amor e a misericórdia do Senhor esteja presente em cada lar. Que Deus os abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em Lamentações 3, do verso 21 ao verso 24. Vamos ler. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A palavra do Senhor nos consola, nos exorta, nos ensina. A palavra do Senhor é tão maravilhosa que sempre nos diz para lembrarmos e trazer à memória tudo que pode nos trazer esperança, nos dar esperança. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Esses tempos de lutas, de aflições, de desespero, de preocupações, às vezes só ressaltamos as coisas difíceis, os problemas, a situação do nosso país, a situação com este vírus que está assolando as nações. Mas esquecemos de trazer à nossa memória quantas bênçãos o Senhor já proporcionou a cada um de nós. Se fôssemos enumerar aqui, cada irmão teria uma bênção para contar. Eu mesma poderia enumerar tantas bênçãos, tantos livramentos que o Senhor tem feito por nós e tem sido motivo de tanta alegria, de tanto agradecimento. Como Deus se alegra de um coração grato, de um coração quebrantado, de um coração generoso, de um coração que não se esquece das maravilhas que o Senhor fez por nós. Eu ouvi uma ministração do pastor que ele estava em um momento tão difícil, né? E de repente chega para ele um irmão aqueles irmãos conversador, né? Aqueles irmãos que sempre está conversando e querendo falar e querendo ouvir as histórias. Ele chegou para o pastor e falou: pastor, contam as bênçãos que o Senhor já aconteceu com o Senhor. Aí diz ele que contou uma, estava tão desanimado. Ele falou: não, conta outra. Ele pensou: nossa gente, eu estou tão triste, estou tão abatido, né? Contou outra, e ele contou 3, 4, na 5ª bênção ele falou: poxa vida, por que eu estou tão desanimado? Por que eu estou tão triste? Tantas bênçãos, tantos livramentos, tantas alegrias Deus já me proporcionou. E eu parece que só estou ressaltando ou lembrando do que estou passando ou do que estamos vivendo. Então, irmãos, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança é olhar com os olhos da fé, reconhecendo que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. É crer no invisível, crer no nosso Deus, que é único, suficiente, um Deus eterno, que não se esquece dos teus filhos. Então vamos aproveitar este momento, irmãos, ouvir os louvores, a ministração da palavra do Senhor.
minhas orações. Pai amado, querido Deus, obrigada, Senhor, porque nós nos esquecemos de tantas bênçãos que o Senhor tem para nós. Traga à nossa memória as alegrias, as bênçãos, os livramentos que o Senhor já proporcionou em nosso meio, para que possamos ter um coração sempre grato. Não olhar somente para as circunstâncias, mas crer que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e
senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao seu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao seu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos. Sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti.
graça e a paz a todos os amados irmãos, uma boa noite. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida de cada um. Peço da igreja que ore pela vida da irmã Regina, do irmão Valdivino, pela saúde, para que Deus restaure a irmã Regina, irmão Valdivino. Deus proporcione restauração. Na devolução dos dízimos e ofertas, procure a tesouraria. O pastor tem orado diariamente pelas famílias da igreja. Tem orado para Deus proporcionar renovo, dispensar cuidados em prol de todas as famílias. Sinto que já estamos bem pertinho do nosso retorno ao templo. Graças a Deus. Continue orando. Convido os amados irmãos que participem também diariamente dos devocionais, dos louvores que são colocados, das reflexões bíblicas para o desenvolvimento da igreja, a maturidade cristã, a comunhão. O texto de hoje está registrado em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Esses dias o Espírito Santo abriu meus olhos e consegui ver muitas lições preciosas contidas nesse texto e quero compartilhar com os irmãos. Versículo 1, a leitura. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegai-o. O homem esticou o braço e o pegou. Queridos, esse texto foi escrito aproximadamente no ano de 843 a.C., segundo os estudiosos. O contexto aqui era uma escola de profetas, um seminário, um instituto bíblico de formação de novos profetas. Era dirigido pelo profeta Eliseu. Muitos alunos, e estava em pleno desenvolvimento. E desse texto posso tirar algumas lições preciosas. O verso 1 diz: O lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Verso 2: Vamos ao Jordão, vamos cortar árvore para a ampliação desta casa, desse templo, do Instituto Bíblico. Eles estavam estudando, a escola estava em pleno desenvolvimento, havia muitos alunos, o espaço estava pequeno.
E diante dessa realidade, os alunos propõem ao profeta: vamos ampliar este lugar. Vamos construir um espaço maior. O que eu aprendo aqui? Não se acomode. Assim como os alunos de Eliseu foram à floresta, cortaram árvore para ampliação da escola, não se acomodaram com a realidade que estavam vivendo, nós precisamos também aprendermos isso com eles. Não se acomode. Sabe, queridos, diante da bonança, diante das adversidades, somos tendenciosos ao comodismo. Então, o que a palavra nos ensina? Não se acomode. Não cruze os braços. Não fique olhando o dia passar. Não peça a Deus para que a noite chegue logo para dormir. Mas trabalhe. Aproveite vida. Não perca vida. Não desperdice energia. Trabalhe. Nós estamos nos dias de quarentena. Não se acomode na quarentena. Faça alguma coisa. Plante uma suculenta. Pinte a parede da casa. Troque a telha que está quebrada. Reboque o muro. Plante uma árvore. Faça um trabalho de artesanato. Faça um bolo. Faça alguma coisa. Não se acomode. Não deixe que o sedentarismo tome conta. Faça algumas coisas preciosas com as suas mãos. Produza alguma coisa. Uma outra lição que eu aprendo ainda no versículo 2. Vamos cortar árvores. Os alunos da escola de Eliseu proporam ao seu líder: vamos à floresta cortar árvores. Vamos construir um lugar de reuniões. O que eu aprendo aqui? Não fuja do trabalho. Queridos, como é muito comum encontrarmos jovens, principalmente, cheios de sonhos, mas são preguiçosos, não querem estudar, não querem pagar o preço, estão fugindo do trabalho, acham que tudo é fácil. Então, o que o texto me ensina, olhando para o bom exemplo dos alunos da escola de profetas de Eliseu, foram à floresta, foram ao encontro do trabalho, trabalharam. Não fuja do trabalho, trabalhe. Não se justifique. Sempre temos algo a fazermos, a construirmos. Uma outra lição que eu aprendo olhando para esse texto, no versículo 3, então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Antes dos alunos irem à floresta, cortarem árvores para a ampliação do templo, chegaram para o profeta Eliseu e perguntaram: não gostarias de ir com os teus servos? Eliseu, sim,
Ele respondeu: vou. O que eu aprendo aqui: não despreze conselhos de pessoas que têm vida diante de Deus. Queridos, como é lamentável gente bonita que perderam suas vidas, perderam uma carreira profissional brilhante, perderam casamento, perderam filhos, perderam a esposa, esposo, por aceitarem conselho de pessoas ímpias, pessoas que não tiveram vidas diante de Deus. O que eu aprendo aqui nesse texto com esses alunos, que eles preferiram que o profeta estivesse pertinho, um homem de Deus santo, ungido, com muito discernimento. Então, não despreze conselhos de pessoas que têm vida diante de Deus. Jovens da nossa igreja, adolescentes, não despreze conselhos de pessoas que têm vida diante de Deus. Na nossa comunidade, nós temos muitas pessoas santas, pessoas que têm suas vidas debaixo da graça de Deus, que podem com certeza dar bons conselhos a você, jovem. Não busque conselhos fora da sua comunidade cristã. Não leve em consideração conselhos de pessoas ímpias que não têm vida diante de Deus. Mas procure cada dia receber conselhos de pessoas que são santas, que buscam a Deus, que têm discernimento de Deus. Sabe, queridos, quanta gente tem se dado mal nesta vida, porque estão buscando conselhos, recebendo conselhos do YouTube, da Rede Globo, dos vídeos de pessoas que nem conhecemos, não sabemos a origem, a fonte de nada. Busque conselhos, orientações do próprio Deus e de pessoas santas que Deus tem colocado ao seu redor. Uma outra lição preciosa que eu aprendo, ainda no versículo 5, e diz assim o versículo 5: quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: "Ah, meu senhor!" Era emprestado. Quando um deles estava cortando, o machado caiu na água, houve um desespero. O que eu aprendo aqui: prepare para os imprevistos que surgirão. Muitas vezes, ao amanhecermos, estamos cheios de alegrias. E muitas vezes, antes mesmo de iniciar a tarde, já estamos cheios de tristezas, melancólicos. Porque a vida é dinâmica. Muitas vezes os imprevistos surgirão. Mas, queridos, prepare-se para os imprevistos. E quando os imprevistos chegam, se estamos preparados, então vamos manter a fé, a confiança no nosso Deus. Ele gritou logo que o machado caiu: "Ah, meu Senhor!" Era emprestado. Olha o desespero entrando em seu coração. Mas como eles tiveram o cuidado de terem ao lado um homem de Deus, logo olharam para o homem de Deus
E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. É isso, queridos. Imprevistos acontecem, mas quando Deus se faz presente, então há solução, há esperança, há conserto, há desenvolvimento. Isso quando Deus se faz presente. Prepare-se para os imprevistos, mas saiba no seu coração, se Deus estiver presente, tudo está no controle. Haverá paz, haverá solução, haverá um escape. Uma outra coisa que eu aprendo olhando para esse texto, no versículo 6 ainda, o homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar. O que eu aprendo aqui? Mantenha a calma. Em meio aos imprevistos, mantenha a calma. Quanta gente bonita tem perdido a vida, perdido a família, tem feito escândalo, tem falado palavras de maldição contra outros, porque perderam a calma diante dos imprevistos. Cada vez que Eliseu se deparava com seus semelhantes em situações difíceis, ele lançava a mão a algum objeto singelo para realizar um milagre que traria solução para o problema. Em algumas ocasiões, Eliseu encontrou farinha, sal, pão, nesse texto, um galho de árvore. Tais objetos não tinham nenhum efeito, mas o que realmente fazia diferença, o que operava, era o poder de Deus através de uma vida de oração e fé. Independente da situação, tenha fé em Deus, mantenha-se a calma. Uma outra lição que eu aprendo, segundo as Crônicas 16:9, diz: os olhos do Senhor Deus estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Onde Deus está, não há espaço para desconfiança. Onde Deus está, não há espaço para desconfiança. Então, queridos, busque a ajuda de pessoas certas. Não se acomode. Não fuja do trabalho. Não se desespere diante dos imprevistos. Não despreze conselhos de pessoas que têm vida diante de Deus. Pois onde Deus está, não há espaço para desconfiança. Queridos, coloque sua fé, sua confiança em Deus. Aproveite vida, aproveite energia, busque a Deus com toda a intensidade, faça alguma coisa. Oremos, querido Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Ela é linda, maravilhosa. Ela traz ao nosso coração discernimento espiritual. Obrigado pelos bons exemplos
que encontramos na tua palavra de profetas, homens e mulheres de Deus, que viveram, que passaram por aqui, e temos o registro bíblico da vida desses homens. Pai querido, ajuda-nos a aproveitarmos bem todos os dias de nossa vida. Pai querido, leva alegria ao coração daqueles que estão temerosos. Leva esperança para aqueles que estão aflitos. Traz, ó Deus, aos nossos corações paz, quietude na nossa alma. E que durante toda essa semana, todos nós experimentemos de Deus a paz de Jesus, o agir da boa mão do Senhor sobre nós. Cuide da tua igreja. Restaura, Pai querido, a saúde da irmã Regina. Restaura a saúde do irmão Valdivino. Se tem algum irmão da nossa igreja passando dificuldade, que o Senhor nos faça ter conhecimento para que juntos possamos ajudá-lo. Pai querido, obrigado, porque somos as coisas mais lindas que o Senhor tem. E obrigado pela tua santa palavra, que ela tem o poder de mudar a nossa história. Obrigado pela salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Que saudade de nos reunirmos no templo, de estar naquela comunhão com os irmãos. Mas esse tempo, às vezes, é o tempo que nós precisamos para talvez até aprender a sentir essa saudade, né? E valorizá-la quando nós estivermos com ela em mãos de novo. Quando nós pudermos participar desses momentos. Que possa ser, assim, momentos de alegria quando nós retornarmos. Eu sei que o Senhor pode nos livrar deste vírus a qualquer momento, mas Ele tem o tempo para tudo. Vamos aguardar no Senhor, vamos confiar no Senhor. Ele fará muito mais para nós, porque Ele tem o seu tempo. E saber esperar é algo que talvez não é fácil, mas nós devemos. Falar, às vezes falar é fácil, né? Mas que possamos aprender a confiar no Senhor. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente noite, uma semana abençoada, independente das circunstâncias que acontecerem nessa semana, mas que seja uma semana de bênçãos, de livramentos também. Que possamos buscar no Senhor essa força necessária para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Deus abençoe. Um grande abraço a todos.